deve ser no quando a voz da missão, um farol de fé, serviço e comunhão, povo que caminha guiado pela mão da igreja que anuncia vida e salvação. Missão no quando chama a brilhar unidos em oração, prontos a servir sob o olhar do pastor. Vamos anunciar: Cristo é o nosso caminho, razão de existir. Nas estradas e vilas, em cada lar, leve a boa nova, vem o amor sem par. Que a caridade seja sempre o caminhar, a esperança viva no gesto de amar. Missão do amor chama a brilhar unidos em oração, prontos a servir sob o olhar do pastor. Vamos anunciar: Cristo é nosso caminho, razão de existir. Missão Dom Zeferino, Zeca Martins, a nos criar fortes na fé, Prontos a evangelizar, que a Eucaristia nos una em irmão e a missão floresça em cada coração. seja nossa página sinal de luz, testemunho vivo onde a graça conduz. Que toda voz se una num só louvor, para o ambo proclamar o amor do Senhor. Avante na missão, com fé e claridade, o ambo canta a glória e a verdade.
serviço e comunhão, povo que caminha guiado pela mão da igreja que anuncia vida e salvação. A servir sob o olhar do pastor, vamos anunciar: Cristo é o nosso caminho, razão de existir. Nas estradas e vilas, em cada lar, leve a boa nova, vem o amor sem par. Que a caridade seja sempre o caminhar, a esperança viva no gesto de amar. Martins a nos guiar fortes na fé, prontos a evangelizar, que a Eucaristia nos une, irmão, e a missão floresça em cada coração. Seja nossa página sinal de luz, testemunho vivo, onde a graça conduz. Que toda voz se una num só louvor, para o amplo proclamar o amor do Senhor.
sobre o nosso chão, eco de esperança, graça e oração. No coração do Huambo, a missão a brilhar, cada família um altar a celebrar. Veio o menino fraterno nos ensinar que o amor é caminho para nos salvar. Em cada rosto, em cada mão, a cuidar, resplandece a paz que veio nos visitar. Feliz Natal, ó povo do Senhor, que se acenda em nós o dom do amor, abençoado ano novo. Venha a paz de Deus sob o olhar do pastor. Seguimos fiéis e teus. Cantamos juntos, unido clamor, a missão que nos chama ao servir com ardor. Guiados por Dom Zeferino, é se feder a pastorear, nossa igreja avançar. Pronta a evangelizar, que a mesa se abra, a partilha e ao pão, que a fé nos una em viva comunhão. Que o Espírito sopre luz e direção, fazendo do amor um canto de salvação. Feliz Natal, ó povo do Senhor, que se acenda em nós o dom do amor, abençoado ano novo. Venha a paz de Deus sob o olhar do pastor. Seguimos fiéis e teus. Estrelas prometemos caminhar, levando esperança, bênção e celebrar. Feliz Natal, um ano novo cheio de luz e anseio. Que Deus abençoe o amor e todo o nosso meio.
sobre o nosso chão, eco de esperança, graça e oração no coração do Ambo, a missão a brilhar, cada família um altar a celebrar. Veio o menino fraterno nos ensinar que o amor é caminho para nos salvar. Em cada rosto, em cada mão a cuidar, resplandece a paz que veio nos visitar. A começar pelo nosso arcebispo Dom Zeferino Zeca Martins, arcebispo metropolita da nossa arquidiocese. Saudamos também cordialmente ao senhor arcebispo Dom Queiroz, a todos os sacerdotes, a partir do nosso vigário-geral, as reverendas irmãs, superiores maiores, aos diáconos, aos nossos jornalistas e a todos presentes. Depois que saudamos já e desejamos festas felizes aos nossos arcebispos, eis-nos aqui para darmos continuidade, mas desta vez começando pela oração. E depois da oração, ouviremos algumas palavras do Vigário-Geral, o Reverendíssimo Senhor Padre José Cambuta. A seguir teremos as palavras do Senhor Arcebispo Dom Zeferino Zeca Martins e logo depois faremos o corte do bolo. Então, vamos começar por invocar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado. Passamos então a palavra ao nosso vigário-geral, o Reverendíssimo Senhor Padre José Cambuta. Excelência, Reverendíssima Senhora Dom Zeferino Zeca Martins, Arcebispo Metropolita da Arquidiocese do Ambo, Excelência, Reverendíssima Senhora Dom José Queiroz Alves, Arcebispo Emérito da nossa Arquidiocese, Excelentíssimo e Reverendíssimo Senhor Padre Constantino Camando, digno chanceler atuariano diocesano do Ambo, Excelentíssimo e Reverendíssimo Senhor Padre Adriano Supleta, Vigário Episcopal para a Pastoral da nossa Arquidiocese, reverendo os Senhores Padres Vigários territoriais das 4 vigararias da nossa Arquidiocese, Vigários de Serviço, reverendo os Senhores Padres Leitores, os 4 seminários da nossa Arquidiocese do Ambo, os nossos seminários religiosos, e vós, todos irmãos,
membros das equipas formadoras destes seminários, reverendos senhores párocos, superiores de missões e de centros missionários e respectivos vigários, reverendos senhores diáconos, reverendas e amadíssimas irmãs superiores, gerais e de comunidades, mestras de novices, os distintos noviciados presentes nesta nossa Arquidiocese do Âmbulo, muito amados jornalistas das diversas estações noticiosas aqui presentes, e vós, irmãs e irmãos, a quem vier a chegar esta mensagem de cumprimentos de findado, o nosso pastor, o Senhor Dom Zeferino Zeca Martins, a graça e a paz. Nós, missionários desta Arquidiocese, na iminência do Natal e do final de mais um ano civil, 2025, à volta de Vossa Excelência Reverendíssima, Dom Zeferino Zeca Martins, Arcebispo Metropolita da Arquidiocese do Âmbulo, congregamos-nos para a realização da cerimónia de apresentação de cumprimentos de findado a Vossa Excelência. Como família missionária arquidiocesana, saudamos-vos muito afetuosamente e com vasto o Senhor Arcebispo Emérito Dom José de Queiroz Alves, a Vossa Excelência Reverendíssima Dom Zeferino Zeca Martins, pastor desta Igreja do Senhor. Queremos exprimir nesta hora a nossa comunhão eclesial e formular os nossos mais ardorosos e singelos votos de um Natal opulento de dons e da paz messiânica, bem como de um ano novo 2026, muito venturoso e pleno de esperança, sob a poderosa mão do Senhor Jesus, o qual, em comunhão com o Pai, governa e guia a história e a vida de cada um de nós com firmeza. Excelência Reverendíssima, o mundo de hoje está em profundo, constante e rápida transformação, de modo que cada instante é um instante muito breve. É a isto que o cardeal José Tolentino Mendonça designou por a mística do instante. O que foi ontem não voltará a ser amanhã, no qual afirma Coelho. 2025, que no dia luar da aurora de 1 de janeiro despontava como orvalho da manhã, dentro de parcos dias, olhasse o seu crepúsculo no horizonte do tempo. Uma terra que carrega no seu ventre maternal, amorosa e pacientemente toda a criação. Assim, 2025 completa o seu círculo de vida temporal, trazendo do seu ventre um panorama oceânico de acontecimentos diversos na história eclesial e social da nossa província e arquidiocese, que é divinamente governada na pessoa de Cristo, morto e ressuscitado. Por isso, conscientes de que o valor simbólico do gesto dos cumprimentos de final de ano é uma cultura da cultura do encontro, considerando que o núcleo de todo e qualquer encontro é a dimensão da partida, como bem o afirma o Papa Francisco na Fratelli Tutti. Permiti-me, deste modo, Excelência Reverendíssima, que neste momento, neste instante místico, cheio da mística do instante,
nos apresente relativamente ao ano crepusculoso acerca dos acontecimentos mais relevantes da vida social e eclesial da nossa arquidiocese, que por mercê de Deus e da Cia Apostólica sou o pastor e servidor de cansados. Primeiro aspecto, o aspecto socio-político e econômico. Neste ano de 2025, olhando para o quadro conjuntural de Angola, no que diz respeito ao aspecto socioeconômico e político, podemos dizer que as famílias deste ordem e suas dependências vivem e convivem com enormes dificuldades, como sempre foi. O nível de pobreza da população continua alto, várias dificuldades variantes de sempre atravessam o coração da unidade das famílias. Desemprego, principalmente juvenil, a fome, a nudez, a falta de condições básicas de vida. Tudo isto configura o ambiente social em que a palavra esperança parece ter se tornado um arcaísmo. E por isso vive-se visivelmente uma tensão social, de forma especial no seio da juventude. A dificuldade do poder de compra do cidadão angolense não passa de um sonho, de uma ilusão, aumentou exponencialmente. A pobreza é agravada com as consequências das políticas públicas vigentes, e em nome do futuro parece estar esquecido o presente existencial dos cidadãos. Se nos anos anteriores os sinais de falhanço dessas políticas públicas estavam configurados na incapacidade do controle da inflação, a inflação estava associada à carga fiscal nacional, que sempre asfixiou as empresas, as instituições e até a vida privada dos cidadãos. Em 2025, o cenário foi mais longe. Esta conjuntura sociopolítica e econômica do país em geral, e da província em particular, foi agravada pelo anúncio final, em julho último, para cumprimento total do Decreto Presidencial 283/20, de 27 de outubro, associado ao Decreto Executivo Conjunto 81/23, de 1 de junho, que estabelecem o modelo de definição de preços dos derivados de petróleo e gás natural, servindo de base para o ajustamento e implementação do mecanismo de ajuste flexível e paridade de importação e exportação, formalizando assim a retirada gradual dos subsídios sobre os combustíveis. Apesar de a subida dos combustíveis em Angola não vir de um único decreto, mas de um processo gradual de remoção de subsídios, iniciado em 2023, enquadrado nos diplomas legais já referidos, que visam alinhar os preços com o mercado, sendo o gasóleo mais afetado, com aumentos significativos em 2025, passando para 400 quase por litro em julho, para sustentar as finanças públicas e investir em setores sociais. O mais certo é que o resultado da conjugação deste dispositivo legal foi a subida abrupta e violenta do preço dos combustíveis, com maior incidência no gasóleo, como já referimos. Esta medida, que possivelmente não tenha tido em conta a precariedade da vida social da sociedade angolana, o impacto negativo e imediato na economia do país. Angola, quase Angola combustível, parece ser o motor da economia.
agravou 100% a precariedade social. A subida dos preços dos combustíveis não se configurou ainda efetivamente no aumento do salário nacional efetivo. A subida dos combustíveis despoletou-se na subida de todos os bens de primeira necessidade, o que configura um ambiente de quase um desastre social. Mais incrível ainda é a sua escassez no mercado. Deste modo, na província e certamente no país, o cidadão tem duas frentes: a inflação, a escassez dos bens do próprio combustível, sobretudo de gasolina. Desde julho, já assistimos a longas filas de espera para o abastecimento. Tudo isto torna a nossa economia menos robusta, menos atraente e, por conseguinte, menos competitiva. No entanto, a grande vítima é o cidadão. Na luta contra este ambiente de precariedade, ficou na memória dos habitantes do Ambo o dia 5 de junho, que quando a cidade acordou e viu 5 dos seus concidadãos, segundo os dados da Anistia Internacional, a perderem a vida daquela que foi a manifestação dos nossos concidadãos taxistas para protestar contra a subida dos preços dos combustíveis. Por consequência disso e de outros fatores, continuamos a conviver com a delinquência de diverso, resultando de veras, em muitos casos, de frustrações sociais. Continua e provavelmente, cada vez mais, a mendicidade infantil das crianças que fazem das esquinas das ruas e do tapete asfáltico das ruas da nossa cidade uma mesa para a hora da refeição. Continuamos ainda a ver tantos jovens nas esquinas da cidade a vender o seu próprio corpo para sustento. Está à vista de todos o facto de que na nossa arquidiocese e província continua a registrar-se uma fraqueza notória dos serviços hospitalares. Continua a morrer muita criança, continua a haver crianças fora do sistema do ensino, crianças a estudar debaixo das árvores, sem soluções à vista. Diante deste cenário, a Igreja assume, Excelência Reverendíssima, com a ajuda de Deus, como aliás sempre o fez, a responsabilidade de contribuir no projeto de construção de uma Angola e de um Ambo mais digno de seus filhos e filhas. No âmbito das ameaças à consolidação da democracia e da paz social, lembramos o incidente político no novo município de Galanga, a 12 de julho e durante todo o mês de julho. Todavia, nem tudo são sombras. É justo e necessário reconhecer os esforços do Plano Provincial do Ambo, na pessoa da Sua Excelência, o Sr. Governador. Um esforço localizado na vontade de expandir a rede elétrica, principalmente para os 3 braços da cidade, Cala, Titipa e Quando, e para as zonas de maior risco de segurança, a continuação da distribuição dos pontos de água, a rede pública, embora ainda de forma tímida, e os primeiros sinais da manutenção da cintura interna das vias de comunicação terrestres dentro da cidade. Por isso, esperamos por um 2026 melhoroso nos principais domínios da vida social, que se pode alcançar graças a uma ação conjunta entre as forças vivas da nossa nação. Entendemos que o país e a província precisam do espírito de educação à cidadania enquanto caminho para o amor à pátria e aos cidadãos.
relativamente ao aspecto eclesial, no âmbito da vida pastoral da nossa arquidiocese, ao longo do ano de 2025, o trabalho pastoral manteve-se ao que se pode observar no seu dinamismo de ritmos. Nas paróquias e centros missionários, a Igreja continua a pregar o Evangelho de Cristo, sempre atenta à voz do seu pastor, as aspirações do Espírito Santo. Sua Excelência Reverendíssima Dom Severino Zé Martins visitou muitas paróquias da nossa diocese ao longo de todo o ano, tendo crismado por si ou por delegação várias centenas de fiéis, entre adolescentes, jovens e adultos. E assinalar a preciosa ajuda deste domingo do Sr. Dom José de Queiroz Alves, arcebispo emérito desta arquidiocese. Em alguns casos, o Sr. Arcebispo visitou, como nos anos anteriores, paróquias e missões durante vários dias, incluindo instituições públicas e privadas, presentes em circunscrições destas paróquias e missões, pregando-lhes a pessoa de Jesus Cristo, o amor aos irmãos, e animando-os no cumprimento responsável dos deveres de cada dia. Entre todos os acontecimentos, a nossa arquidiocese destaca-se. De 22 a 24 de agosto, teve lugar na arquidiocese a peregrinação arquidiocesana anual ao Monte de Carvalho. À peregrinação foram associados os relações de 7 jovens finalistas do curso de Teologia ao grau do diaconato e um diácono ao 2º grau de ordem, o presbiterado. Neste ambiente devocional da peregrinação, a família arquidiocesana tomou conhecimento de algumas mudanças profundas na gestão pastoral da vida arquidiocesana, protagonizadas pelo nosso pastor, nomeadamente a ereção canônica de 14 centros de culto em novas paróquias, nomeadamente as paróquias de São Mateus da Centralidade de Carvalho, a paróquia do Loçano, a paróquia da Lenha, a paróquia do Capão, a paróquia de São Tarcísio, a paróquia de Santa Teresa, a paróquia de São José em Cacé, a paróquia do Binho, a paróquia de Coimbra, a paróquia de São Bote, a paróquia de São Francisco Xavier, a paróquia de Catapa, a paróquia de Calima. E neste sentido foram nomeados párocos os senhores padres Gregório Ngoio, o senhor padre Agostinho Amaral, o senhor padre Mendonça, o senhor padre Raimundo, o senhor padre Celestino Tenho, o senhor padre Agostinho Congo, o senhor padre Menezes Cardoso, o senhor padre Francisco Caleme, o senhor padre Raimundo Calmon, o senhor padre Domingos e o senhor padre, que já citamos, Agostinho Amaral, tanto dessas paróquias. Digno de sinalização, fruto da criatividade pastoral e espiritual do seu pastor, é o retiro espiritual de preparação da Páscoa, ocorrido em 16 de abril, o retiro anual do clero decorrido no Centro Apostólico Dom Daniel Gomes Junqueira, entre os dias 12 e 5 de setembro, no retiro do Advento para todos os missionários da Arquidiocese, decorrido na véspera do Advento, que reuniu no mesmo lugar, na comunidade dos Frades Menores Capuchinhos, Cidade Baixa, todos os missionários da Arquidiocese,
numa verdadeira expressão de clara comunhão eclesial para uma efetiva participação na missão evangelizadora da Igreja local. Foi também um momento importante a apresentação do novo reitor do Seminário Propedêutico Arquidiocesano São João Evangelista, o Reverendo Padre Dinar Alberto Pena, ocorrerá em 24 de novembro. Ainda no âmbito dos acontecimentos eclesiais, na alegria do Jubileu de Cristo, destacam-se as celebrações de vários jubileus sacerdotais e religiosos. E assim, para citar alguns, foram jubilados neste ano os reverendos senhores Padre Adriano Supuleto, Padre Antônio Mundongo Sayão, Reverendo Padre Samuel Mundongo, todos eles do Clero Arquidiocesano do Âmbito, Reverendo Padre Armando Pinho, Jerônimo Candeiro, Nelson Diego, da Congregação do Santíssimo Redentor, e o Frei Ariel Nogueira, da Ordem Beneditina. Os senhores Padres Jerônimo Panos e Antônio Quininho, da Congregação do Espírito Santo, e o Jubileu de Consagradas, tendo sido a última a celebrar a Reverenda Irmã Paulina Canguia, da Congregação das Irmãs de São Carlos Blanca. Em relação à vida consagrada, em 2025, a Arquidiocese testemunhou várias promoções religiosas de votos temporários e perpétuos nas congregações das Irmãs Consoladoras de Jesus, Sumo e Eterno Sacerdote, São Carlos João e companheiros, Filhas d'África e Salésias. No âmbito mais sombrio, como em todo o mundo, no dia 21 de abril da Arquidiocese, recebeu a triste notícia da morte do Papa Francisco, tendo acompanhado com vigília de missão os momentos que se seguiram até o dia das suas exéquias, ocorridas em 26 de abril. Todavia, a tristeza condenava a luz ao abrir, como é palavra dos que acreditam em Deus. Em 8 de maio, a Arquidiocese, com todo o mundo católico, recebeu a notícia da inesperada e surpreendente demissão do cardeal norte-americano, Sua Eminência Roberto Francis Prevost, como novo romano pontífice da Igreja, tomando o nome histórico, teológico e eclesial de Diaconos. Ao nível da Igreja particular, a Igreja viveu e vivenciou durante os meses de agosto e setembro a mais dura provação e para verificar, ao longo da sua história contemporânea, quando recebeu a 30 de julho a notícia do desaparecimento do seu sacerdote mais jovem, e em 6 de agosto a notícia da obreira medonha, desqualificável, atroz, cruel, bárbara, brutal, enfim, do mistério de sacerdotes mais jovens, era o reverendo Padre Vasco de Lação. À meio-dia daquele século, daquele dia 6 de agosto, a Arquidiocese com o simulacro rituatório era um momento de trevas. Tanto o sacerdote como o profeta percorriam a cidade sem nada entender, como diria Jesus. Ainda hoje, uma pergunta continua. Muito amado Padre Vasco, como tudo foi? O epicentro dos acontecimentos era a paróquia de Imaculada Coração de Maria, São João Evangelista. São João, que com o coração de Maria viu o seu coração profundo e desumanamente trespassado. Não era tudo do mesmo lugar. Em 30 de agosto,
Deveria ser no Hospital Central do Roma, o grande trabalhador da Messa do Senhor, o reverendo Padre Daniel Albino Cooper. Golpes sobre golpes, que provação. Não obstante todos esses momentos trágicos, momentos que pareciam a leitura da Divina Comédia de Dante Alighieri, os momentos de tristeza que vivemos ao longo do ano foram também alternados com ambientes da nítida e inestimável presença de Deus na vida espiritual e pastoral da Arquidiocese. O clímax o apogeu, o ápice deste momento, evento teológico, pastoralmente teológico, foi o bem-sucedido encontro de todos os missionários e missionárias da nossa Arquidiocese, ou seja, da nossa província eclesiástica nesta Arquidiocese, para viver entusiasta, ardorosa e vocacionalmente o grande jubileu missionário sobre do jubileu de 2025 anos do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, proclamado na Igreja Universal pelo Romano Pontífice, o Papa Francisco. Tendo sido de veras um evento de graça, julgado certo dos seus frutos, no presente e no futuro da Arquidiocese em particular e da província eclesiástica em termos de generalidades. Não é tudo. Não nos podemos de nenhum modo olvidar as várias distinções de reconhecimento do trabalho desta Igreja São João de Arquidiocese São João, do Sr. Arcebispo Dom Zé lembremos da condecoração do Sr. Arcebispo, das mãos do Sr. Presidente da República de Angola, a qual da comemoração celebrativa dos 50 anos de independência do nosso país. E, finalmente, o reconhecimento no âmbito dos direitos humanos. Excelência Cabeça, tomamos por julgados que tenham sido estes em jeito possível as ocorrências mais significativas desta sociedade e desta Igreja particular do mundo. Em nome de toda a família arquidiocesana, em toda a sua amplitude, latitude e altitude, permitir a Excelência da Gravíssima dirigirmos um cálido e augusto agradecimento pela sapiência com que conduziste o soberano que nos foi confiado durante este ano que vai conhecendo, abrindo os passos o secretos. Tendo o horizonte o dia levado de um novo ano, pedimos ao Senhor ajudar e guia dos acontecimentos a sua inalterável e inegável providência. Ela que tudo governa, com sabedoria e suavidade, que nos acompanha e nos confia em suas mãos, em que individualmente nos colocamos. A entrada das alegrias natalícias, no Verbo encarnado do Espírito de Deus, o Paráclito, permita-se desejar, em nome de todas as missionárias e de todos os missionários desta Arquidiocese e de toda a família arquidiocesana cristã religiosa do mundo, em elevada altitude incomensurável, a vossa Excelência da Graça. Senhor Dom Severino Zé Carlos, e o Arcebispo emérito, Senhor Dom José Gonçalves, os mais singelos e cálidos votos de Feliz Natal 2025. De ano novo 2026, copiou-se de graças, de bênçãos, da parte de Deus, vosso Pai, e de Jesus Cristo, o Menino, o Verbo encarnado. Arquidiocese de Luanda, em 23 de dezembro de 2020. Muito
ouvida a mensagem do nosso vigário-geral, passamos então a palavra ao Sr. Arcebispo, Dr. Frei José Martins. Excelência Reverendíssima, Sr. Dom José de Queiroz Alves, meu antecessor no governo da Arquidiocese de Huambo, Reverendo Sr. Padre Constantino Camondo, digno chanceler da nossa Arquidiocese, Reverendo Padre Adriano Suplete, vigário para a pastoral da nossa Arquidiocese, Reverendos Padres Vigários Episcopais de territórios e de áreas de serviço, Reverendas Madres Superioras Gerais de congregações religiosas de direito diocesano, excelentíssimos senhores reitores e formadores dos seminários diocesanos e escolasticados religiosos e vós, diretores de outras instituições de ensino católico na nossa Arquidiocese de Huambo, superiores e superioras maiores de congregações religiosas masculinas e femininas, reverendíssimos senhores padres párocos e vigários paroquiais, religiosos e religiosas da nossa Arquidiocese, e vós outros sacerdotes e religiosos que vos encontrais de passagem no mundo, queridos noviços e noviças, queridos juniores masculinos e femininos, e vós todos que vos dignastes vir a apresentar as saudações do Natal e fim do ano ao Bispo diocesano. Permitam-me que vos saúde muito afetuosamente com o ósculo da paz de Cristo, agradecendo de antemão a generosidade e a bondade da vossa presença e tudo quanto tem descido para a Igreja particular do Huambo. A minha gratidão é grande e profunda, pois por vós Deus tem realizado maravilhas sem conta na nossa Igreja. Convido-vos a que nos unamos também neste ambiente de ação de graças e de festa, sacerdotes, religiosas e religiosos, irmãos nossos que por diversas razões não podem estar aqui conosco. Trazemos-nos nos nossos corações e sejam por nós lembrados. Diz-nos o Papa Francisco na Fratelli Tutti: não deixemos ninguém para trás. De facto, ninguém se sinta excluído da história e da construção da nossa Igreja Diocesana do Huambo. Somos todos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do templo do Senhor, como nos ensina o apóstolo Pedro, que não cessem as nossas orações por eles. Permitam-me ainda agradecer o reverendo Sr. Padre José Cambuta, nosso vigário-geral, que não obstante aos importantes compromissos da índole académica, nos quais esteve envolvido recentemente, no esforço gigantesco e já entre nós, aproximou-nos as incidências eclesiástico-pastorais mais relevantes acontecidas na nossa Arquidiocese nos últimos 12 meses. Padre José, com a minha saudação, aceito o meu sincero, todavia profundo sentimento de gratidão. Jubilosos e profundamente tocados pelo mistério de Deus Salvador, acontecido em Jesus Cristo, por em quem celebramos o Jubileu da Esperança 2025, um acontecimento verdadeiramente histórico, mas que, sobretudo para nós seres humanos, só se alcança cabalmente no horizonte da fé. Esta meditação do Natal e de fim do ano se é, por um lado, um convite a olharmos para estes acontecimentos com fé,
porque Jesus Cristo, o Deus menino, nascido em Belém, cuja festa ainda vivemos e celebramos, inaugura os novos tempos, recria o homem e o restitui à sua dignidade original, aquela dignidade perdida do pecado de Adão e Eva, nossos progenitores, onde, na verdade, Jesus Cristo é a vida que nasce no tempo e permanece na eternidade, revelando claramente a transitoriedade da história e a caducidade das coisas humanas, a limitação dos poderes temporais e a efemeridade dos bens materiais, aos quais o nosso coração tantas vezes se agarra, onde a história da nossa vida renova-se continuamente em Jesus Cristo, o eterno Filho do Pai. É, por outro lado, e sem dúvida alguma, um convite a agradecermos a Deus por se ter revelado em Cristo Jesus, por quem nos consagramos e somos testemunhas no meio dos homens. O facto é que quando nos distanciamos desta verdade revelada por Deus, acontecida no presépio de Belém, experimentamos o nihilismo, isto é, o vazio, e assim muitos males que vivemos e que ofuscam a beleza da nossa gratidão devem-se única e exclusivamente ao nosso pecado, às nossas faltas. Por isso, o sentimento de gratidão é acompanhado pelo reconhecimento das nossas limitações. A grandeza do bem recebido, sobretudo da fonte deste bem, tanto maior quanto superior for à sua fonte, e pelo compromisso de uma vida melhor renovada numa conversão verdadeira. Daqui uma pergunta emerge: como entender tudo isto? Colocando-nos só e só diante de nós mesmos e de Deus, sem máscaras, sem muletas, sem as ilusões que temos sobre nós mesmos e também sobre Deus. Como você se vê a si próprio? Esta pergunta não é fictícia, pois, querendo ou não, haveremos de nos colocar um dia diante dela. Se bem colocada esta pergunta, queridos companheiros, ela é realmente angustiante. É uma pergunta que raras vezes fazemos, pois no nosso engajamento pelo cotidiano, aos poucos nos tornamos surdos e também insensíveis à profundidade do nosso existir e do nosso compromisso. Somente desta pergunta é que surge a verdadeira gratidão a Deus. Em Lucas 5, 1 a 11, há um episódio, o da pesca milagrosa. Ao ver o milagre, Simão caiu aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhora, porque eu sou um homem pecador. Encheram-se de espanto ele e todos os que estavam com ele. O Tom faz a música desta afirmação: sou um homem pecador. Somos pecadores. Não é lamúria nem humilhação. É antes grande reverência sincera e profunda diante da grandeza do Senhor e que o reduz à sua verdadeira posição, humilde e clarividente consigo mesmo. É o profundo sentimento da pequenez diante dessa grandeza magnífica e libertadora. Esta grandeza diante da qual nos sentimos pequenos, em vez de humilhar, nos purifica e nos conduz à verdadeira gratidão. Sentimos-nos mais puros, sentimos-nos mais livres, com grande desejo de querer servir, de ser bom, de sermos santos, de ter coração grato. Somos levados de volta ao nosso verdadeiro lugar, onde sentimos que algo de real engatou o nosso coração e que algo vai crescer naturalmente, sem forçar. Sentimos livres do nosso eu queixoso e gratos à grandeza de Deus que nos ama, nos afeiçoa, nos escolhe, nos instrui e nos envia. Caríssimos irmãos e irmãs, a alegria de celebrarmos este jubileu leva-nos inevitavelmente a fazer um exame de consciência da caminhada jubilar empreendida, a olhar para os frutos das boas sementes lançadas
nos corações dos homens e mulheres do nosso tempo, para os quais se destina a nossa ação missionária e pastoral, a verificar os efeitos de santidade em cada um de nós. Por isso, queridos missionários, consagradas e consagradas do Senhor, voltemos novamente a Ele, a Cristo, o rosto visível do Pai. Ele volta a chamar-nos, não obstante as nossas debilidades, as nossas precariedades, as nossas fraquezas e limitações. Queridos irmãos, com o jubileu de Cristo, nós em Angola expressamos a nossa identidade local na senda do triênio pastoral da CIASP, Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, 2024-2027, dedicado aos ministros ordenados e à vida consagrada e à missão permanente que caracteriza cada batizado. Já na introdução da mensagem para este segundo ano do triênio, discípulos chamados e instruídos pelo Senhor, somos interpelados que a vida sacerdotal e religiosa enche-se de grandeza quando o coração humano é encontrado por Cristo. Na relação entre a interioridade e o divino, descobrimos-nos pertencentes a Deus, condição esta que nos impele a sermos pessoas voltadas para o próximo, não obstante os grandes desafios do mundo. Entretanto, quero ter a certeza de que compreendeis a grandeza da missão colocada nas vossas mãos, as esperanças que a Igreja e a sociedade colocam em vós, a urgência de uma vida de qualidade e de uma formação à altura dos desafios que o mundo odiano impõe. Se no passado os nossos mais velhos e as nossas mais velhas que nos antecederam fizeram já a sua parte, cumpriram com a sua missão com altos e baixos, obviamente hoje cabe a nós fazermos brilhar a imagem de Deus em cada homem e em cada mulher do nosso tempo. É grande e grave a nossa responsabilidade de anunciar Cristo, Verbo encarnado, que veio libertar o homem das amarras do pecado. Anunciá-lo no meio de uma realidade tão sombria que não pode deixar tranquila a consciência do sacerdote, do consagrado e do consagrada, a consciência da Igreja, sem que nos interroguemos sobre o significado da vida humana, o valor da dignidade humana e as razões de tamanhas e impiedosas desigualdades, de tamanho sofrimento e de tantas misérias materiais e espirituais que nos colocam em autêntica situação de fronteira na nossa ação pastoral. Amanhã celebraremos o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Verbo encarnado, que ao nascer de uma manjedoura fez-se visivelmente solidário com os pobres. Tudo isto devia interpelar e informar a consciência de cada um e de cada uma de nós, qual sal da terra e luz do mundo. Angola precisa de sacerdotes, de consagrados e consagradas intrépidos e íntegros para santificar a realidade social e familiar desde dentro, purificar mentes e hábitos, desconstruir a corrupção de todo tipo e erguer o futuro de que mereceis, pelo qual Cristo nasceu e fez-se homem e também derramou o seu sangue, libertando-nos do jugo do pecado. Brindemos a fidelidade na missão de cada um de nós. Brindemos ao nosso esforço. Brindemos a nossa unidade e a nossa colegialidade. Brindemos a nossa saúde. Feliz Natal 2025 a todos vós e um ano novo 2026 cheio de bênçãos de Deus Altíssimo. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do nosso pastor e passamos então para o outro momento, que é
do corte do bolo. E para este momento, mas antes deixai-me que faça já alguns avisos, antes de descermos para a cerimônia do corte. E depois da celebração da passagem de ano, depois celebramos o dia 1 de janeiro, o dia 2 tem sido do nosso passeio. Desta vez os anuncio já que o lugar existe, mudamos, vai ser na Olossaia, assim se chama. Olossaia, um lugar bonito, junto da paróquia do Lossando. Quem quiser mais informações, pergunte o Reverendíssimo Senhor para você com o pároco da área. E vão gostar. Então, como sempre, preparemos os nossos papéis, mais 1000 kwanzas para aquela gente que cuida daquele lugar bonito. Então, ao entrarmos, levaremos conosco 1000 kwanzas e o nosso família pessoal. E daí partiremos para esse lugar, junto da paróquia do Lossando. Agora então anuncio aqueles que vão proceder o corte do bolo, logicamente o nosso pastor, Dom Zé Martins, o arcebispo emérito, Dom Queiroz, a irmã Francisca, das Irmãs de São Carlos, a irmã Tecla, das Irmãs de África, o Reverendíssimo Senhor Padre Moisés Lucondo, o Reverendíssimo Senhor Padre Hilário Sepop, e para a abertura das garrafas de champanhe, estarão os senhores padres Pedro Cachitole, o Padre Ezequiel Claretiano, o Reverendíssimo Senhor Padre Ngoio e o Senhor Padre Jimbo. Então, creio que estamos todos representados e vamos descer para cortarmos o nosso bolo. Obrigado. Ergue-se no quando a voz da missão, farol de fé. Senhor, eu te peço misericórdia, Senhor. Guiado pela mão da igreja que anuncia vida e salvação.